Eu hoje quero falar um pouquinho mais com vocês, mais tempo. Estou falando neste sábado aqui, dia 22 de julho, são 4 horas e 30 minutos em Porto Alegre. Um veranico nosso aqui de julho, temperaturas tem quase 30 graus em Porto Alegre, em pleno inverno, né? Sol radiante, dia belíssimo. O que eu quero falar é sobre essa missão de parlamentares brasileiros que viajou para Nova York para procurar a ONU e entregar reclamação a respeito desse verdadeiro estado de exceção que existe no Brasil aqui, uma democracia fraturada, como eu costumo dizer. O senador Eduardo Girão, que também é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, ele deixou claro em Nova York, ontem, sexta-feira, dia 21 de julho, anote bem, 21 de julho, Nova York, ONU, senador Eduardo Girão. Ele deixou claro ontem, claro que a mídia toda está, se vocês procurarem a mídia tradicional hoje, a respeito desse assunto aí, há um silêncio comprometedor, né? Bom, mas ele deixou claro o seguinte, o que é verdade, né? Eu já disse aqui para vocês várias vezes que só o Senado no Brasil pode pôr fim às sucessivas violações da ordem constitucional, portanto, da ordem legal, que a cada dia alcançam um maior grau de autoritarismo, fraturando de morte a democracia brasileira. Só o Senado poderia pôr cobra. Isso não acontece, denunciou o senador, combativo senador do Ceará. Por que razão o Senado não age? Por que razão? Porque a maioria dos senadores respalda a omissão ativa, comprometida. Olha, eu estou usando a palavra omissão aqui, mas acho que o melhor seria cumplicidade ativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que simplesmente não põe em votação as dezenas de pedidos de impeachment protocolados contra ministros do Supremo Tribunal, com ênfase para os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que estão na linha de tiro essa semana aí. Vocês viram que eles sumiram do noticiário porque estão na linha de tiro. Estou falando aqui em sentido figurado, hein? Tem gente que me pergunta, mas por que só o Senado? Porque só o Senado tem a prerrogativa constitucional, o direito legal, portanto, de afastar ministros do Supremo. Bastaria afastar um deles, eu tenho certeza, para servir de exemplo, Moraes ou Barroso, para enquadrar os demais e com isso a própria corte. É simples assim. Mas como isso não acontece, é por isso que os senadores e deputados que ajudamos a eleger em outubro, elegemos em outubro para nos representar, buscam de modo competente caminhos extraparlamentares, mas absolutamente legais, para botar o Senado contra a parede e obrigá-lo a agir. Aquele famoso bafo quente na cuca dos nossos representantes. Isto inclui, segundo o senador Girão, essas ações desses nossos representantes incluem 2 pontos principais, né? Esta ação na ONU, que se seguirão a outras, como reclamações e denúncias na Corte Interamericana dos Direitos Humanos da OEA na Costa Rica e até junto ao Tribunal Penal Internacional em Havana, hein? Porque tem crime nessa história aí. Primeiro isso. Segundo, o povo na rua. Já vou falar sobre isso. Neste caso da ONU aí, vamos lá. Por partes, como dizia Jaco, o estripador. Embora jornalistas como Paulo Figueiredo e Gerson Gomes tenham sido impedidos de entrar no gabinete, o fato é que os deputados Van Hatten e os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho acabaram sendo recebidos pelo embaixador do Brasil junto à ONU, Sérgio França, representante do Brasil na ONU. Claro que ele é representante de um governo lulopetista aí. Até nem sei como é que ele concordou em receber essa missão aí de parlamentar. Não deixou jornalistas entrarem, né? Bom, o fato é que o embaixador recebeu a denúncia de 50 laudas contra o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo. Tudo por conta das pressões políticas dos dias 8 e 9 de janeiro, com ênfase
para esse estado de exceção em andamento no Brasil. Ele recebeu isso aí, essas 50 laudas, esse documento aí. O documento tem a assinatura, como eu já disse, de 90 parlamentares brasileiros. E ele vai ter que ser protocolado na Comissão de Direitos Humanos da ONU na Suíça, na semana que vem. Vai ser protocolado. Os direitos violados, apontados por esse documento de 50 laudas, assinado por 90 parlamentares, incluem principalmente, ponto 1, a não individualização da condução dos presos. Individualização da conduta dos presos. Né? Eu me lembro que numa das primeiras dos primeiros entreveros judiciais que eu enfrentei aqui no Rio Grande do Sul, um desembargador do Tribunal de Justiça, quando estava me interrogando, me perguntou: e aí, o senhor não sabia que botar essa propaganda na rua aí em pleno período eleitoral era ilegal? A lei eleitoral naquele tempo era bem rigorosa, viu? Caçava os direitos políticos das pessoas. Eu disse: mas o fulano também está fazendo, outro candidato a deputado também está fazendo. E ele até me disse: olha, pelo que eu sei, o senhor foi graduado em Direito aí, na introdução às ciências do direito no primeiro ano, o senhor deve ter aprendido, até que não aprendeu, vai aprender agora, que há que respeitar o princípio da individualização da conduta. Quer dizer, o que está em jogo é um caso, né? Não há uma individualização coletiva. E nesse caso houve sim, está havendo uma violação dessa individualização da conduta dos presos, né, por parte do Supremo Tribunal Federal. Está em bloco, a coisa está em bloco, né? Bom, o segundo ponto importante é o impedimento do acesso dos advogados aos autos do processo, né? Que isso é elementar, meu caro Watts. Os advogados têm que ter acesso pleno aos autos do processo. É um dispositivo legal. Né? E terceiro é que o Supremo é incompetente para julgar o caso como esses casos. É incompetente. E eu diria que há uma notória também falta de imparcialidade por parte do ministro Alexandre de Moraes e outros membros da Corte em relação a isso tudo aí. Bom, e é isso aí que foi levado à ONU na sexta-feira, né? A comitiva, eu vi alguns vídeos, publiquei inclusive aqui no meu blog, polibraca.com.br, foi recebida por manifestantes brasileiros que estavam lá diante da ONU. E essa comitiva, na segunda-feira, pretende fazer uma visitinha ali ao Congresso dos Estados Unidos, ali, levando tudo isso ao conhecimento dos senadores e dos deputados dos Estados Unidos, aí, que até agora vinham sendo emprenhados aí no ouvido pela esquerdopatia aqui contra o Bolsonaro, né? Bom, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que esse é mais complicado, né? O povo na rua. O senador Eduardo Girão, que junto com os outros parlamentares esteve ontem na ONU e na segunda vai no Congresso do Washington, tudo para denunciar esse virtual estado de exceção brasileiro. Ele, ontem, numa entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, concitou o povo para que saia às ruas no dia 7 de setembro. Acho emblemático 7 de setembro. Olha, eu sinceramente acho que não existe outro modo de conter e vencer o autoritarismo em escalada, né? De modo democrático e pacífico, fazendo com que o Senado cumpra o seu dever de casa. Por meios legais, democráticos, pacíficos, neste momento da nossa democracia fraturada, apenas o Senado pode conter o arbítrio, que vai crescendo, começando pelo Supremo, porque também cabe a ele, ao Senado, por iniciativa da Câmara, conter não apenas o Senado, mas o destrambelhamento do próprio Executivo, como já aconteceu antes com a Dilma Rousseff, com o Collor, né? Esse garantismo ativista do Supremo contra as liberdades públicas da democracia, isso tudo aí vai contaminando todo o aparato estatal, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, vai contaminando todo esse aparato estatal aí, com a colaboração ativa
Vocês já viram aí do aparelho repressor policial federal. A mídia assiste tudo isso aí e colabora, né? Mal se dando conta que daqui a pouco vai pagar o pato, como pagou a mídia, que também foi tolerante com o início da ditadura chavista na Venezuela, né? A história conta bem isso aí. Não dá para dizer eu não sabia. Sabe sim. Eles sabem sim. Sabem o que estão fazendo. Né? E parece que, como os Bourbon, eles não esqueceram nada, mas também não aprenderam nada, né? A população, eu já estou concluindo, claro, nesse momento ela está intimidada diante da repressão e sem uma liderança visível que possa conduzi-la. Poderia ser o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está sendo mais atacado do que até a população. Ele faz das tripas coração para tentar escapar da cadeia. É por isso que é necessário, desta vez, que os parlamentares que nós elegemos para nos representar assumam de público a responsabilidade pela atividade de convocar e liderar os brasileiros nesta retomada das manifestações de rua. E dia 7 de setembro, sim, é o dia ideal para que o povo brasileiro volte em massa às ruas e antecipe por alguns dias a necessária primavera de liberdade no Brasil. É isso, senhores.